é sobre o mesmo tema, e fico feliz em poder aprender aqui com o nosso senador competente, bravo, defensor do povo capixaba, meu querido Ricardo Ferraz. Tivemos hoje uma oportunidade de tratar desse tema num programa de televisão, e eu começo puxando o artigo 20 da Constituição, e o conceito que a Constituição brasileira trata sobre essa área das riquezas do Brasil. Nas riquezas do Brasil, no mar, seja no mar territorial ou no mar continental, essas riquezas pertencem à União. Esse é um ponto importantíssimo, porque quando foi tratado aqui do pré-sal, do projeto encaminhado pelo presidente Lula, e aqui eu destaco a liderança do senador Ibsen Pinheiro, senador Pedro Simon, aliás, deputado Ibsen Pinheiro, senador Pedro Simon, também o deputado Marcelo Castro, por coincidência todos também do glorioso PMDB. E aqui eles defenderam com muita raça esse conceito. Um conceito de que, se a riqueza existente no mar, numa área que é, pelos acordos internacionais, tida como uma área brasileira, se pertencem à União, pertencem então a todo o povo brasileiro, ao povo das Alagoas, ao povo do Acre, que nem tem limite com o mar, ao povo do Amazonas, ao povo do Tocantins, que também não tem divisa com o mar, o de Minas Gerais, e, claro, os que têm, mesmo uma faixa pequena, como o Piauí, apenas 66 quilômetros do mar, o Ceará, que tem uma bela fronteira com o mar. Só para lembrar Vossa Excelência, senador Hélio Dias, que o Luiz Corrêa foi uma concessão do Estado do Ceará ao Piauí. Pois é. Né? Foi a única vez que nós ganhamos dos cearenses. Ganhamos uma área do litoral, um belo delta, enfim, e em troca, a região de Russas e outras regiões que foram repassadas. Aliás, ainda hoje tem uma área de conflito que, por coincidência, estivemos tratando hoje no Supremo para encontrarmos uma solução. Muito bem. Então, se essa riqueza pertence à União, pertence ao povo brasileiro, a todo o povo brasileiro. Esse é um tema importante e eu acredito, inconteste, a Constituição é clara sobre isso. A partir daí, a gente abre as demais discussões. Veja só, na verdade, o que fizemos aqui no Senado, para compreender como é que encontramos aqui no nosso mandato esse debate, da seguinte forma: derrubar o veto ou manter o veto? Essa era a discussão. Manter o veto significaria manter na parte já licitada de petróleo em mar, um conceito em que 80% de royalties e participação especial dessa riqueza ficaria com dois estados, basicamente, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Do outro lado, derrubar o veto significaria desequilibrar também esses dois estados, Rio e Espírito Santo. Quando discutimos aqui, nós tínhamos uma receita ali na casa de 20 bilhões de reais ano, nós tínhamos ali aproximadamente eram 21 bilhões e alguma coisa, 11 bilhões pertencentes à União e aproximadamente 9 bilhões e 800 pertencente aos estados e municípios do Fundo Especial. Então, veja, desse montante de 9 bilhões e 800 distribuídos, para a gente compreender, 8 bilhões e meio, Rio e Espírito Santo, 1 bilhão e 100, os outros 25 unidades da federação. Então, essa era a situação.
qual foi o caminho encontrado aqui? Nem derrubar o veto e nem aprovar o projeto original. Vamos construir uma nova alternativa em que se respeite o pacto federativo, em que possamos ter aí uma condição de levar em consideração o que tinha na legislação anterior, que foi feita antes do pré-sal. É bom lembrar, quando foi feito esse artigo que foi citado aqui, meu querido Ricardo Ferraz, nós tínhamos ali uma receita de aproximadamente 200 milhões de reais de royalties e participação especial. Ali é quando é descoberto os primeiros poços de petróleo em mar. E ali é onde a gente tem as primeiras condições de perceber que tinham, inclusive, poços de alta vazão. É tanto que, para compensar a mudança na legislação do ICMS, para compensar o Rio, que era quem mais perdia, se criou a figura da participação especial. Poços de alta vazão vão colocar um extra para o Estado confrontante. Quando Vossa Excelência julgar oportuno, eu gostaria de apartá-lo. Com o maior prazer. Petróleo em terra mantém do jeito colocado. E eu tenho disposição para discutir minério, gás e petróleo em terra, por compreender que aquilo que Deus nos deu, a natureza, merece sim o município, o Estado, ter ali a condição de uma participação especial pelos danos causados a quem mora ali, naquele lugar, lá no Pará, lá numa reserva de ferro, de níquel, lá no Piauí, ou uma reserva de mármore, enfim, ali, aquele município que fica com a cratera, com o buraco, que, enfim, tem o prejuízo ambiental, que tem a poeira, que tem os danos, etc., ali tem uma participação especial. Mas é uma riqueza de todo o país, é assim que eu compreendo, porque ela advém daquilo que Deus nos ofereceu. É até simples de ser compreendido. De modo, senhor presidente, que a minha compreensão é de que, e é isso que eu quero trazer aqui, é de que o projeto concebido aqui, que está no Senado, foi, na minha opinião, fruto de um debate amplo, avançou na direção de proteger Rio e Espírito Santo, no relatório do deputado Zaratini, que é do PT de São Paulo. Esse projeto, que nós aprovamos aqui, ele prevê que Rio e Espírito Santo e seus municípios receberiam o que receberam em 2010. Esse é o conceito do meu projeto, mantido pelo senador Vital do Rego, também do glorioso PMDB. A partir da Câmara, já se avançou para 2011. Ali a bancada do Rio e do Espírito Santo, ouviam participando das negociações de forma intensa, disseram, não, nós queremos, já que estamos chegando no final do ano de 2012, ter o ano de 2012 como referência. Pegamos os estudos da Petrobras, da EPE, do Ministério da Minas e Energia. Foram entregues essa semana passada e esta semana foi apresentada agora para o conjunto dos parlamentares. Ora, a receita em volume de barris de petróleo, cerca de 2.300.000 barris por dia o ano passado, se repete em 2012. Ora, alterar de 2011 para 2012 não faria, portanto, diferença. E aí eu conversei com os estados do Norte, do Nordeste, não tem nenhum problema, pode botar. Mas chamei a atenção da bancada do Rio e do Espírito Santo, que, ficando 2011, eles ganhariam 0,6% pelo volume de barris maior em 2011 que em 2012. Por essa razão que foi citada aqui. Há 5 anos, porque não tem essa regra, o Brasil não faz um novo leilão, nem em terra, nem no mar. Há 5 anos, não faz um novo leilão. E aí está começando a esgotar as fontes existentes, que é um risco para o Brasil, inclusive, de voltar a reduzir, se a gente não chegar no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quanto tempo nós vamos levar para poder ter essa regulamentação? Hoje, o que é que me alegra aqui, é isso que eu quero chamar a atenção. Terça-feira, numa reunião feita agora há pouco, na Câmara Federal, reunião da mesa
com o Colégio de Líderes. O presidente Marcos Maia anunciou a decisão, convocado para terça-feira, a partir de 9 da manhã, sessão da Câmara, para votação do projeto de regulamentação da distribuição de royalties e participação especial. E da destinação, porque nós estamos falando muito da distribuição, mas tem a parte da destinação. Para que vai ser esse dinheiro? Vai para os estados quanto? Vai para os municípios quanto? Vai quanto para a União? Mas para que mesmo? Lá está se priorizando educação, saúde, infraestrutura e a área tem inclusive divergência com o governo quer carimbar só para a educação, mas o acordo lá da maioria, inclusive dos estados do Rio, do Espírito Santo, aí as 27 bancadas, de que seja colocado 50%. O fundo social pode ser dos seus rendimentos até 100% para a educação, aí é a União quem toma essa decisão. A parte que vai para os estados e para os municípios, 50% para a educação, e os outros 50% a ser regulamentado por cada estado e cada município, saúde, infraestrutura e ciência e tecnologia. Tem outras emendas, outros projetos, mas eu diria que o grosso, o consenso vai nessa direção. Então, a sessão começa às 9 horas e vai até quando votar, de madrugada, o que for necessário, o que está acertado lá. Então, o que é que eu quero aqui dizer, meu querido Ferraz? Eu acho que nós chegamos onde tínhamos que chegar. Tem em jogo agora um interesse de país. Está em jogo agora um interesse de país. Tinha uma previsão que nós chegaríamos em 2020 extraindo 6 milhões de barris dia, se tivéssemos feito os leilões de 2008, de 2009, de 2010, de 2011, e se tivéssemos fazendo em 2012. Repito, está suspenso leilões no mar e está suspenso leilões em terra. Lá na bacia do Parnaíba, está lá, uma das maiores bacias, só o que já foi descoberto lá é suficiente para abastecer metade do consumo de gás do Brasil. E tem petróleo, mas não pode fazer o leilão, porque não tem a regra dos royalties e da participação especial. Lá na bacia do São Francisco, na bacia amazônica, lá na região de mar, ali entre o estado do Pará, o estado do Amazonas e o estado do Maranhão, ali entre o Maranhão, Piauí e Ceará, também tem petróleo em mar, ali na região de Alagoas, Sergipe, tem petróleo em mar, lá na região de Santa Catarina, petróleo em mar, e está tudo suspenso, porque a gente não chega ao entendimento aqui. Então, eu acho que a gente tem que proteger, sim, Rio e Espírito Santo, a gente tem que garantir as condições de não haver esse desequilíbrio, de participação, inclusive, da distribuição futura. Eu acho que chegamos a um ponto, tá certo? Eu diria, antes inimaginável, porque aí é verdade. Teoricamente, era uma luta entre 25 estados contra 3, porque parte da bancada de São Paulo tem sustentado também essa posição. Mas não foi assim que aconteceu. Simplesmente porque tem maioria, agora nós vamos passar o roldão. Não. Sentou-se, negociou-se, e eu vi na Câmara a bancada capixaba manifestando, que chegava a um limite razoável para a negociação e que, portanto, não seria entrave. E eu vi bancada do Rio de Janeiro, em parte, liderada pelo deputado Garotinho, para dar nome aqui aos bois, também dizendo que compreendia que ali se chegava a um limite. Então, era preciso que se tivesse o bom senso de não deixar sair, porque qual era a situação que está lá, discutido lá? Se não é por um entendimento, então vamos votar o projeto do deputado Moreira, como é que é lá, meu querido Paim, lá do Rio Grande do Sul, o deputado Moreira, Alceu Moreira. Então vamos votar o projeto do deputado Alceu Moreira, porque ele é o que é melhor para o norte, para o nordeste, etc., para o centro-oeste, para o sul, etc. E eu fiz um apelo lá, pelo amor de Deus, pedi ao próprio Alceu, isso aqui não se trata de uma guerra para passar o rodão, passar trator. E foi isso que levou a essa outra reunião,
Que eu saí de uma reunião meio-dia, até lhe disse na hora do debate, eu saí preocupado. Saí preocupado porque eu vi ali beligerância, eu vi ali que ia ter um campo de batalha na votação. Mas, já na reunião agora do Colégio de Líderes, voltou novamente a sentar as partes e abriu novamente a possibilidade de um entendimento. E isso eu espero que a gente possa ver acontecer na próxima semana. Se alguém quiser recorrer pela via judicial, se alguém quiser questionar, se alguém... Enfim, mas eu acho que o Brasil, agora está em jogo o interesse do Brasil. Nós estamos falando de cerca de 500 mil barris dia que nós estamos deixando de abrir com campos novos em terra e no mar, fora a parte de gás, por conta de não haver um entendimento nessa casa. Então, eu acho que quem é presidente da República tem que pensar nisso. Quem é senador, quem é deputado federal tem que pensar nisso. É o interesse do povo brasileiro que está em jogo. Isso aqui não é interesse, não é simplesmente tirar dinheiro de A e de B. Aliás, com essa proposta que está passando lá para 2012, o valor do ano inicial reduz, em vez de 8 bilhões a ser distribuído com o conjunto dos outros estados, fica em torno de 6,2 bilhões nas previsões feitas lá. Mas eu acho que vale a pena para poder a gente ter um entendimento, para a gente não ter aqui um sentimento de derrotado e de vencedores, ou seja, tem um sentimento de vitória. Então, concedo a parte com o maior prazer ao deputado Ricardo Ferraz, porque tem o maior respeito e de quem reconheço, né, que tem buscado defender o seu Estado e defender de uma forma altiva, de uma forma com conhecimento, com argumento, e que tem contribuído, inclusive, para a gente ter os avanços que estamos tendo. Senador Wellington Dias, é sempre um prazer e um privilégio debater com Vossa Excelência, porque não importa a dimensão da divergência, é sempre um debate lastreado pelo respeito, é sempre um debate político muito consistente, e isso é muito importante, até porque não somos nós que divergimos, são as nossas ideias e são as nossas convicções. Nós não discutimos a relação, ou com relação à propriedade desse recurso mineral, não. A propriedade do recurso mineral é da União. O que nós estamos discutindo é a indenização, é a compensação. Ainda que a exploração se dê em alto mar, que seja pós-sal ou que seja pré-sal, independente do seu estado geológico, o impacto se dá na terra. E esse impacto, essa indenização, é uma questão de princípio, é uma premissa. Todo esse adornamento tentado, e eu reconheço que há de Vossa Excelência, por parte de Vossa Excelência, toda boa vontade para encontrarmos esse entendimento e essa equação, mas toda essa equação precisa estar vinculada a uma premissa que é a premissa constitucional. Há um debate que antecede ao entendimento do quanto. Aliás, eu sou um dos que aqui, assim como Vossa Excelência, como o senador Cristóvão, como a senadora Luiz Nunes Ferreira, tenho me debatido não apenas nesse tema, para quem vai. Nós sabemos que nós temos mundo afora boas práticas na gestão desses recursos e nós temos práticas muito perversas. De cada 10 países que tem na exploração do petróleo, a sua mais importante atividade econômica, 9 estão mergulhados, ou o seu povo, ou a sua gente, está mergulhado na miséria, está mergulhado na pobreza, as suas instituições democráticas não funcionam. Nós precisamos aprofundar o debate, inclusive com premissa cristã, com premissa ética, de que nós precisamos preservar esses recursos para que as próximas gerações possam ter acesso, porque a extração do petróleo ela é finita e nós precisamos poupar, precisamos olhar para as boas práticas que mundo afora deram certo e que trabalharam com respeito e com austeridade. De modo que a questão que nos coloca em divergência na divergência é o princípio, é o conceito. Royalty é indenização, royalty é compensação.
Assim decidiu o Constituinte. Assim tem consagrado o Supremo Tribunal Federal nas várias ações que julgou, não em relação a royalties de petróleo, mas a royalties de mineração. De modo que essa é uma questão que me parece inegociável. Princípio não se negocia, não há meio princípio. Ou o princípio é inteiro ou não é princípio. Essa que é a questão central, que me parece que, independente do que a Câmara decidir, nós estaremos mantendo esse importante debate debaixo de uma insegurança jurídica muito grande, mas é sempre um privilégio e um prazer poder debater com um senador tão aplicado como é Vossa Excelência. Muito obrigado pela condescendência da parte. Eu que agradeço e pediria para só um minuto para concluir aqui. Primeiro, agradecer porque sempre aprendo mais. Vejam, é princípio mesmo. Primeiro princípio, petróleo em mar pertence à União. Então já há concordância. Segundo, na verdade, royalties é a parte, já que não há mais reinado, não é mais a parte do rei, é a parte da União, é a parte que as empresas que exploram, por um critério de concessão, repassam para os donos, que é a União. A União, para fazer essa compensação prevista no artigo 20, e eu estou pedindo lá, o deputado Zaratin já colocou lá, na forma, vai repassar X para o Rio, X para o Espírito Santo, na forma do estabelecido pelo artigo 20, tá certo? Onde é citado exatamente esses danos que são causados. Então era isso, senhor presidente, e eu quero aqui, espero que ele tenha a aprovação.